Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, faremos uma abordagem a respeito do lançamento de projetos, onde nós iremos dividi-los em duas categorias. Um primeiro momento mostrando o lançamento horizontal, típico da imagem que está sendo mostrada aqui, e um outro momento faremos a abordagem do lançamento oblíquo. Vamos começar essa aula fazendo um comparativo. Você sabia que ao largar um corpo, por exemplo, a bolinha A, e ao projetar a bolinha B para frente, ambos de uma mesma altura, os corpos chegam junto ao solo? Pois é, pessoal, é exatamente isso que acontece. Se a resistência do ar for poder ser desprezada no estudo desse movimento, nós iremos perceber que o corpo A e o corpo B apresentarão o mesmo tempo durante a sua queda. Observa que o corpo A apresenta um movimento de queda livre, enquanto que o corpo B ele vai para frente e ao mesmo tempo ele apresenta uma queda livre. Então, isso vai exatamente caracterizar o lançamento horizontal, onde o lançamento horizontal ele é a composição de dois movimentos. Um seria a queda livre e também o movimento uniforme. Vejamos aqui uma outra figura que pode descrever muito bem o que a gente está fazendo. Observe que um corpo, ao ser projetado horizontalmente, ele vai para frente e, ao mesmo tempo, ele efetua um movimento de queda. Então, se essa resistência do ar for desprezada, ele apresentará um movimento de queda livre na vertical e na horizontal ele desenvolverá um movimento uniforme. Marcelo, por que ele vai ter um movimento de queda livre numa direção e um movimento uniforme na outra? Primeiro, porque ele não tem nenhuma força que o impulsiona para frente. Então, se ele não tem, ele simplesmente mantém o último valor de velocidade dado a ele. Logo, esse valor de velocidade ele não será alterado. Logo, a gente resume esse movimento nesta figura, onde na horizontal, que é o nosso eixo X, ele vai apresentar um movimento uniforme. Observe que o espaçamento percorrido por ele durante o seu movimento para frente é sempre do mesmo valor, o que vai caracterizar o movimento uniforme, porém, a sua queda desde o início vai ser acompanhada de um movimento uniformemente variado, onde é característico de uma queda livre. Observe que agora nós temos um movimento que ele é descrito em duas dimensões, também chamado de movimento bidimensional. No movimento bidimensional, a gente acaba originando componentes de velocidade. Teremos uma componente de velocidade que leva o corpo para frente, chamado de Vx, assim como nós teremos uma componente vertical da velocidade, que orienta o corpo durante o seu movimento para baixo. Mas a velocidade, ela é uma só, onde ela pode ser resumida como sendo a resultante dessas duas velocidades, de tal forma que a velocidade resultante do movimento vai ser sempre tangente à própria trajetória. Então, a gente deve notar que essa velocidade tangente à trajetória é que origina, tá, a componente horizontal Vx, bem como a componente vertical Vy, assim como está sendo mostrada na figura. Então, o que eu quero destacar para vocês? Que já que o corpo apresentará movimento de queda livre ao longo do eixo Y, é interessante que a gente lembre algumas equações, como, por exemplo, a altura de queda H é igual a GT quadrado sobre 2, a equação da velocidade em Y, V é igual a GT, e se porventura nós necessitarmos da equação de Torricelli, que neste caso seria dado como sendo Vy é igual a raiz de 2gh. Por outro lado,
ao longo do eixo X, nós teremos um movimento uniforme. E basicamente no movimento uniforme, nós teremos o espaço que ele vai percorrer ao longo do eixo X, dividido pelo tempo. Então, essa é a principal equação utilizada, tá, neste tipo de movimento. O que é comum tanto para a queda livre quanto para o movimento uniforme? O comum na hora de avaliar um movimento e tomar como referência o outro é o tempo. Então, é o tempo, ele é a nossa variável que consegue unificar os dois movimentos, porque trata-se de movimentos simultâneos. Ele descreve uma queda livre e, ao mesmo tempo, um movimento uniforme. Vejamos, então, aqui um exercício para poder refrescar nossa memória. Esse exercício, ele diz o seguinte, pessoal, no exercício, ele coloca a seguinte situação. 2 blocos A e B são lançados sucessivamente na horizontal de uma plataforma de altura H, ou seja, os 2 copos foram colocados aqui e lançados na horizontal, sabendo que eles estão a uma altura H. Só que aí o A atinge uma distância D, enquanto que o B atinge uma distância 2D. Atingindo o solo nos pontos A e B, conforme está sendo mostrado. Os tempos decorridos desde que cada bloco abandona a plataforma até atingir o solo, TA, TB, pode-se afirmar que o tempo de A é igual ao tempo de B e velocidade de A é igual a de B? Bem, uma coisa a gente já pode inferir para a gente poder, então, fazer um comentário a respeito. Pessoal, eu lancei os dois de uma mesma altura. Se eu tivesse abandonado, se eu tiver lançado para frente, o que vai acontecer aqui é que o tempo de queda, ele depende da altura. Igual como a gente vai ver aqui, ó. Se a altura depende do tempo, o tempo também depende da altura. Então, a altura está diretamente vinculado ao tempo de queda, assim como o tempo de queda está vinculado à altura. Então, se eles foram abandonados ou lançados horizontalmente de uma mesma altura, eles vão gastar o mesmo tempo para poder atingir o solo. Então, o tempo de A é exatamente igual ao tempo de B. Então, tempo de A é igual ao tempo de B. Tempo de A é igual ao tempo de B, nós teríamos a letra A, a letra B e a letra C. Agora, a gente vai ter que fazer um comparativo. Como trata-se de uma comparação ao longo do eixo X, lembrando que no eixo X o movimento ele é uniforme. Então, a velocidade de A, ela é projetada ao longo do eixo X, assim como a velocidade de B também vai ser projetada no eixo X. Onde essa velocidade, ela depende do espaço percorrido pelo A e o tempo gasto, assim como o B, o espaço percorrido pelo B e o tempo. Como, ao comparar o espaço do A com o espaço do B, notamos que o espaço do A é 2 vezes o espaço do B, para o mesmo tempo. Então, pessoal, se você fizer aqui uma razão entre a velocidade do A e a velocidade do B, nós teremos que a distância do A será D dividido pelo T, enquanto que a distância do B será 2D dividido pelo T. Como o tempo é a mesma coisa, vai ficar D dividido por 2D. Com isso, a gente pode simplificar e a gente, então, percebe que a razão da velocidade do A pela de B é de meio. Isso quer dizer que a velocidade do A é a metade da velocidade do B, ou a velocidade do B é 2 vezes a velocidade do A. Então, logo, a alternativa correta para essa questão seria a letra B. Se a velocidade do A pela velocidade do B é igual a meio, significa dizer que a velocidade do B é 2 vezes a velocidade do A. Por isso, a alternativa correta seria a letra B. Pessoal, é muito simples, ó. Comparando como a velocidade é diretamente proporcional à distância,
A distância do B dobrou, então a velocidade do B tem que dobrar em relação ao A, uma vez que o tempo de queda é exatamente o mesmo. Vamos para mais uma? Exercício número 2 diz assim: o que acontece com o movimento de dois corpos de massas diferentes, ao serem lançados horizontalmente com a mesma velocidade, de uma mesma altura e ao mesmo tempo? Opa, vamos aqui ilustrar a nossa situação. Eu tenho então um corpo que foi lançado horizontalmente, um corpo maior e um corpo menor. Eles foram lançados de uma mesma altura, como está sendo colocado, com a mesma velocidade e ao mesmo tempo, tá? Então, pessoal, a gente vai notar, letra A, o objeto de maior massa atingirá o solo primeiro, a massa não interfere no movimento de queda. Lembra que nós estamos falando da queda livre, e lá na aula de queda livre, nós falamos a respeito da não interferência da massa no movimento de queda, tá bom? B, o objeto de menor massa atingirá o solo primeiro. Então, mais uma vez, se a letra A está fora, a letra B também. Os dois atingirão o solo simultaneamente, a alternativa correta seria a letra C. Então, como não há interferência das massas, se eles forem abandonados de uma mesma altura, eles terão exatamente o mesmo tempo de queda, uma vez que eles têm também a mesma velocidade. A única coisa que difere aí é a massa, e ele tenta te confundir de forma que ele coloca muita inferência à própria massa. Então, a gente não poderia cair nessa possível interpretação diferente, e se os corpos foram lançados horizontalmente, o que prevalece é a queda livre na vertical. E na queda livre não há interferência de sua massa, tá bom? Outra questão número 3. Uma ousada nadadora salta correndo de um rochedo para um mergulho conforme figura abaixo. Eu não coloquei abaixo a figura, eu coloquei bem ao lado aqui a figura. Qual deve ser a sua velocidade mínima quando salta do topo do rochedo, de modo que ela consiga ultrapassar a saliência no pé do rochedo, que tem uma largura aí de 4 metros, e ele está a 20 metros abaixo do topo. Vamos lá, senhor, vamos lá então aqui, ó. Como a gente deve calcular uma velocidade mínima? Essa nadadora, então, ela deve passar aqui, ó, raspando, tá bom? Então, essa velocidade é o que ele quer saber, velocidade mínima. Primeiro, essa velocidade mínima, ela é uma velocidade projetada na horizontal. E nós vimos que na horizontal, o que prevalece na horizontal, que é o x, é o movimento uniforme. Se prevalece o movimento uniforme, o que a gente poderia dizer? Que é o espaço percorrido pelo tempo. Lembrando que esse tempo é o tempo que leva para ela poder cair e chegar, né, até a uma altura de 20 metros, seria essa nossa referência. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A distância a ser percorrida na horizontal vale 4, mas eu preciso saber o tempo de queda. Então, para saber o tempo de queda, eu aplico a equação de queda livre, uma vez que eu vou avaliar o movimento na horizontal, ou seja, na horizontal, ou melhor, pessoal, na vertical. E na vertical, nós temos um movimento de queda livre, onde a queda livre diz o seguinte, que a altura de queda é igual a gt ao quadrado sobre 2. A altura de queda vale 20, vamos considerar a gravidade como sendo 10, t ao quadrado sobre 2. Então, aqui o 20 vezes o 2 vai ficar valendo de 40, é igual a 10t quadrado, então a gente pode simplificar aqui o zero, o t quadrado é igual a 4, logo o t é igual a raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2 segundos. Uma vez que a gente descobriu o tempo de queda, logo a velocidade mínima que ele deveria ter é igual a 4 dividido pelo tempo de queda, que é igual a 2. Logo, essa velocidade seria igual a 2 metros por segundo. Então, aqui estaria o cálculo da velocidade mínima, tá bom? Então, para que ele consiga ultrapassar, ele tem que ter uma velocidade um pouquinho maior que 2, e aí, como o nosso valor de referência
a gente pode adotar o valor igual a 2 metros por segundo. Vamos lá, gente. Dando continuidade, nós temos agora uma abordagem a respeito do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele é um lançamento no qual o projétil ele é projetado em relação à horizontal, de forma a formar um ângulo, onde esse ângulo ele é chamado de ângulo de tiro ou ângulo de disparo, tá bom? Ângulo de disparo. Então, quando um corpo ele é lançado de forma a formar o ângulo de disparo, exemplo, alguém chutou uma bola que estava parada, e essa bola descreve exatamente como está sendo feita com esse canhão. Então, nós teríamos também um caso de lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, assim como foi feito no lançamento horizontal, nós também teremos uma composição de movimento, de forma que ele será composto do lançamento vertical para cima, mais o movimento uniforme. O movimento uniforme sempre vai estar presente no lançamento horizontal e também no oblíquo, porque não há nenhuma força propulsora para que o corpo, então, acelere para frente. Por isso, o movimento uniforme sempre será presente. Quando a gente projeta, então, esse corpo, ou melhor, esse corpo para, formando aí um ângulo de disparo, a velocidade inicial, ela é um vetor onde ela apresentará duas componentes aqui. Ela apresentará uma componente na horizontal, que é o Vx, assim como ela também vai apresentar uma componente na vertical, que é o Vy. Só que como é o V0, tem que ser o V0x e tem que ser o V0y, que equivale à velocidade inicial na horizontal Vx e equivale à velocidade inicial na vertical Vy. Esses valores, eu já coloquei eles aqui do lado para vocês, de tal maneira que as componentes da velocidade horizontal será dada como sendo o valor da velocidade inicial vezes o cosseno, que é o dado como sendo a velocidade na horizontal. E na vertical, esse valor, ele será dado como sendo a velocidade inicial vezes o seno do ângulo formado. Vejamos aqui uma ilustração da descrição por completo do lançamento oblíquo. Então, aqui ele lançou o projétil. Esse projétil, então, ele vai subir, até ele atingir um ponto de altura máxima. E observe, ao chegar no ponto de altura máxima, bem aqui, onde está o meu laser, ele então não sobe mais, ou seja, a velocidade de subida desse corpo, o Vy aqui é zero, mas nem por isso ele deixa de ter velocidade, ele acaba tendo apenas a velocidade total do corpo, é a própria velocidade em x, tá bom? Então é importante a gente salientar esta informação. Esse corpo, ele vai apresentar uma velocidade de subida e de descida. Portanto, na vertical, de novo, na vertical, ele vai apresentar um movimento uniformemente variado, para ser mais específico, um lançamento vertical, tem mais, para cima. E na horizontal, não esquecendo que ele apresentará um movimento uniforme. A velocidade resultante, ela poderia ser calculada como sendo a componente x da velocidade ao quadrado, mais a componente y da velocidade ao quadrado, tirando o valor da raiz da soma do quadrado das duas velocidades. Então, a gente chama esse valor de velocidade resultante. Ele é dado pelo módulo
módulo é igual a raiz quadrada da soma das componentes das velocidades ao quadrado. Se a gente tiver esse interesse em calcular a velocidade em qualquer ponto, a gente poderia aplicar essa expressão e ela me daria exatamente a velocidade resultante. Bem, a ponto então da gente caracterizar o que foi dito, eu vou então somente apagar o que eu escrevi aqui de azul. Deixa eu colocar de novo aqui na tela, tá bom? Então, só apagando o que eu coloquei bem aqui, ó, de azul. E a gente nota agora que o movimento que nós descrevemos na vertical, nós temos o lançamento vertical para cima. E na horizontal, olha o espaçamento, ó, espaçamento deixado pela bola ao longo do seu trajeto oblíquo. Então, nós notamos que na horizontal nós teremos um movimento uniforme. Então, já fica anotado aí, cara. Na horizontal, eu só irei trabalhar com as equações do movimento uniforme. Vejamos algumas expressões que poderão facilitar, inclusive, ainda o nosso cálculo. Bem, aqui eu tenho o lançamento por completo do corpo, tá? Aqui, ó, velocidade inicial tem duas componentes. Outra, a velocidade no ponto 2 aqui, ó. A velocidade no ponto 2, ela é tangente, tá vendo a trajetória? E aquela velocidade, ela tem duas componentes. A velocidade inicial em x, ela não vai alterar, porque o movimento é uniforme, mas em y já alterou. Do ponto dado em 1 é um valor, do ponto dado em 2 é outro valor. Lá em 3 não tem mais valor de subida. Então, todo o valor da velocidade está na horizontal. E quando ele efetuar o movimento de queda, o valor da velocidade do ponto 2, a uma mesma altura, lá em 4, terá exatamente os mesmos resultados. Ou seja, as velocidades serão exatamente idênticas, só que com orientações opostas. E ao chegar no ponto 5, nós podemos dizer que esse corpo, então, ele efetuou o movimento de subida e descida, compreendendo um alcance horizontal. Outra coisa também, ao atingir o ponto 5, ele vai atingir esse ponto com um maior valor de velocidade, que é o próprio valor da velocidade com que ele foi lançado. Então, na mesma altura, eles terão o mesmo valor de velocidade. Nós já comentamos isso lá na aula de queda livre, então, que foi a nossa aula anterior a essa, que foi a nossa aula de número 4. Outra coisa também importante aqui é que em qualquer ponto, 1, 2, 3, 4, 5, a aceleração desse corpo é sempre para baixo na vertical, tá bom? Que compreende a aceleração da gravidade. Então, para determinar a altura máxima atingida por esse corpo, nós vamos obter ela como sendo a velocidade inicial ao quadrado, seno do ângulo alfa, que é o ângulo de tiro, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Da mesma maneira, nós podemos calcular o tempo de subida como sendo a velocidade inicial vezes o seno do ângulo alfa, que é o ângulo de tiro, dividido pela gravidade. Outras equações também podem ser obtidas, como o nosso alcance horizontal, que aqui a gente simbolizou pelo D máximo, tá bom? E eu vou chamar esse D máximo de A, alcance horizontal. O alcance horizontal, ele tem uma peculiaridade, onde esse alcance, de forma geral, ele pode ser calculado como sendo a velocidade inicial ao quadrado sobre seno de 2 vezes o alfa pela gravidade. Onde, olha o que a gente observa, não é qualquer ângulo que eu vou lançar o corpo e ele vai ter o maior alcance. Nós iremos perceber que o maior alcance atingido é quando ele tiver um ângulo de disparo de 45 graus. E isso é muito fácil de a gente conseguir perceber pela própria expressão do alcance, gente. Pela própria expressão do alcance.
o maior valor do ângulo do seno, maior valor do seno é quando ele é 90 e esse valor vale 1. Então, quando o alfa for igual a 90, a gente poderia dizer que o seno ele é 1. Então, pessoal, o maior valor do seno é quando ele é 1, ou seja, quando ele atinge o valor 90, tá bom? Então, deixa eu até trocar aqui, em vez de colocar alfa, né? Eu vou colocar outra letra para não confundir. Vamos colocar aqui o valor θ. Θ 90 graus, seno de 90, que seria o θ, igual a 1. Como no meu parêntese tem alfa, então eu poderia dizer que o maior valor para seno desse parêntese seria quando ele fosse igual a 1. Se o seno de 2 vezes o alfa é igual a 1, o que isso significa? Que 2 vezes o alfa tem que ser igual a 90. Portanto, o ângulo alfa ele vai poder ser, no máximo, 45 graus para que o alcance a ser atingido seja máximo. Então, isso aqui acontece. E quando isso aqui acontecer, o alcance será dado como sendo velocidade inicial ao quadrado sobre gravidade, uma vez que o seno de 2α seria igual a 1. Outra característica importante é que para a mesma velocidade de disparo, porém, aqui ficou aqui, ó, para a mesma velocidade de disparo com ângulos complementares, tá? Teremos o mesmo alcance. É o que a gente está notando aqui. Digamos que eu lancei o corpo no ângulo de 30, bem aqui no ângulo de 30. Depois eu lancei ele no ângulo de 60. Eu vou perceber que o ângulo de 30 e o ângulo de 60 têm o mesmo alcance. Bem aqui, ó. O ângulo de 15 e o ângulo de 75, eles vão atingir o mesmo ponto, bem aqui, ó. Ângulo complementar é quando a soma dos ângulos for 90. Quando a soma dos ângulos for 90, os ângulos são chamados de ângulos complementares. Então, ao lançar com a mesma velocidade, formando o ângulo de 15 e formando o ângulo de 75, eles terão o mesmo alcance. Toma cuidado com as perguntas que podem ser, né, levantadas. Quanto maior for o ângulo de disparo, maior vai ser o alcance? Não. Existe um valor máximo para o alcance. E esse valor máximo será quando o ângulo de disparo for de 45 graus, conforme está mostrando a figura. Logo, esse alcance máximo será dado como sendo a velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. Vamos ver aqui algumas aplicações, pessoal. Exercício número 4, dando sequência aonde nós paramos. Clarissa chuta em sequência 3 bolas. Uma que vai fazer aí uma trajetória P, outra Q, outra R. E estão aqui representados nesta figura, conforme está sendo mostrado, tá bom? Seja TP, tempo que ela vai fazer para fazer a trajetória P, TQ, o tempo da trajetória Q, e o TR, o tempo da trajetória, né, R. Os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante que atinge o solo. Considerando essas informações, é correto afirmar que TQ maior que TP, que é igual a TR. O que é o diferencial? É comparativo de tempo. Então, quando a gente faz comparativo de tempo, aí vale a expressão como a altura depende diretamente do tempo, então o tempo também depende diretamente da altura. O que quer dizer isso? Que quanto maior a altura, maior o tempo. Quanto maior o tempo, maior também vai ser a altura que ele vai conseguir, né, descrever ao longo do seu movimento. Então, como a maior altura é a de Q, então o tempo de Q é o maior. E o maior seria a letra A, letra C, letra A e letra C, por enquanto. Ó, pelo que está sendo mostrado na trajetória, percebemos que o alcance dado pela bola R, ele é apenas maior do que o alcance dado pela bola P, mas a altura é a mesma.
Então, como o alcance, nesse caso, não é dependendo do tempo e sim a altura, nós iremos perceber que ambos têm a mesma altura. Se tem a mesma altura, você pode lançar com diferentes velocidades. Se eles vão atingir a mesma altura, eles terão o mesmo tempo. Então, o tempo de P vai ser exatamente igual ao tempo de R. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Tempo de Q maior que o tempo de P e o tempo de P igual ao tempo de R. Vejamos mais uma aqui, ó. Questão número 5. Questão que caiu na prova do CESUPA, diz assim: em 1971, o astronauta americano Alan levou para a superfície da Lua uma bolinha de golfe e adaptou seu instrumento de coletar rochas como taco para fazer uma jogada. Quando recebeu a atacada, a bola percorreu aqui, ó, uma distância bem maior do que faria se a mesma atacada fosse feita daqui na Terra. Se o astronauta pudesse controlar o ângulo θ, que a trajetória da bola faz com a horizontal, no início do seu movimento na Lua, ele iria obter a máxima distância percorrida antes de tocar o solo, quando o ângulo fosse igual a 45 graus. Ele está falando de quê, cara? A máxima distância percorrida está se referindo ao alcance na horizontal. E o alcance na horizontal refere-se, então, à maior distância, como a gente acabou de ver, quando ele formar um ângulo de 45 graus. Mais outra. A figura 1 representa uma sucessão de fotografias de uma atleta durante a realização de um salto ornamental numa piscina. As linhas tracejadas nas figuras 1 e 2 representam a trajetória do centro de gravidade dessa atleta para este mesmo salto. Nos pontos 1, 2, 3 e 4 da figura 2 estão representados os vetores de velocidade e aceleração do centro de gravidade do atleta. Os pontos em que as velocidades e a aceleração estão representados corretamente são... Vamos avaliar aqui, pessoal? Vamos avaliar cada um deles? Vamos ver, então, aqui como é que ficaria, né? Vou botar aqui uma caneta vermelha, pronto. Ó, em um, como a atleta está subindo, aqui em um, ó, mostrando bem aqui, ó, então ele teria que ter uma velocidade tangente à trajetória, de forma que ele teria uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então, está completamente equivocada aqui a relação da velocidade, mas a aceleração está certa. Como está equivocada a velocidade, está fora, então, aqui a primeira afirmação. Então, onde tiver primeiro, já está fora a letra B e já está fora a letra D. Então, consequentemente, a 2 está certo, porque aparece na A e na C. Então, a 2, só para complementar, a 2 realmente está certo. No ponto de altura máxima do atleta, ele não tem mais velocidade em Y, só tem velocidade na horizontal, então está correto aqui. E a aceleração, ela está para baixo, que é a própria gravidade, e nesse caso está sendo simbolizado pela letra A. Então está correto aqui a afirmação 2. Vamos avaliar o número 3? O número 3 mostra que a velocidade lá, ela é tangente à trajetória. Se é tangente à trajetória, está certo, porque isso caracteriza que ele tem uma componente na horizontal, assim como também ele vai ter uma componente na vertical. Então, está correto. E a aceleração, o tempo todo, ela vai ter que estar na vertical, orientando para baixo. Por isso, a afirmação número 3, ela está certa. Logo, a alternativa correta seria a letra A. Por que a quarta estaria errada? Porque a quarta, a velocidade está ok, mas a aceleração tangente à trajetória, aí é forçar a barra. Está completamente equivocado, tá bom? Lembrando que essa aceleração para um corpo que é lançado obliquamente ou um corpo que é lançado horizontalmente, ou para cima, ou para baixo, ou em queda livre, a gravidade sempre vai estar sendo orientada na vertical para baixo.
Bem, pessoal, chegamos aqui à última questão desta aula, que diz o seguinte: uma criança arremessa uma bola de tênis contra um muro vertical, conforme ilustra a figura. Sabendo que ela arremessa uma bola com um módulo de velocidade, que é de 40 metros por segundo, esse valor é de velocidade inicial, tá bom? Vai lançar com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. E uma inclinação de 60 graus em relação à horizontal. Aí diz o seguinte: adopte que o seno de 60 vale 0,87, assim como o cosseno de 60, caso eu precise, terá que ser considerado meio. Calcule letra A, as componentes horizontal e vertical da velocidade. Pessoal, ele quer saber quanto vale a componente x da velocidade, que é nada mais do que a velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo, que é 60. Vamos logo fazer aqui, ó. A velocidade inicial, como foi dado, vale 40, e o cosseno de 60, ele pediu para adotar o valor meio. Logo, essa velocidade inicial vai ser igual a 20 metros por segundo. Por outro lado, a componente vertical desta velocidade será a velocidade inicial vezes o seno de 60. Isso aqui, então, será igual a 40 vezes 0,87. Se você pegar aí 40 vezes 0,87, o valor que você vai obter para essa velocidade inicial será de 34,8 metros por segundo. Tá bom? Aí, agora ele quer saber, na letra B, a altura máxima, pessoal. Ó, a altura máxima, esse cara já foi lançado de uma altura inicial. Então, eu vou dizer que eu tenho já uma altura H0. De tal maneira que eu terei uma altura máxima. Vamos esticar aqui o solo. Digamos que eu teria isso aqui como sendo solo, tá bom? Bem aqui seria a altura máxima. Mas vamos fazer o seguinte, em dois momentos desse cara aqui. A altura máxima, essa altura máxima, eu vou fazer primeiro o cálculo dela aqui, ó, a altura máxima, em relação a esse nível bem aqui, só para eu poder aproveitar a equação que nós vimos aqui há pouco, ó. Só para a gente poder aproveitar essa equação aqui, pessoal. Que a equação de altura máxima é velocidade inicial ao quadrado seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes a gravidade. Só que essa altura, observe, ela é em relação ao solo, quando o corpo é lançado do solo. O corpo aqui não foi lançado do solo. Ele foi lançado de uma altura de 1,5. Por isso eu estiquei ele como se ele fosse lançado do solo. Então, essa altura máxima não é a altura que a gente vai calcular aqui, tá? Vou fazer assim, para não confundir, ó. Eu vou chamar, então, a altura máxima. Eu vou chamar, então, a altura máxima, tudo. Altura máxima, tudo, tá bom? E essa altura bem aqui, ó, a altura máxima é o que ele quer saber. E essa altura aqui eu vou chamar de HM, que é a altura máxima em relação à horizontal que permeia esse ângulo de 60 graus. Esse HM é que vai poder ser calculado como sendo a velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo formado, que nesse caso é 60 graus, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, esse HM, que é a altura máxima, vai ser, em relação a essa horizontal de cima, vai ser igual à velocidade inicial, que é 40 ao quadrado, e agora eu tenho que fazer quanto? 0,87 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, que seria 10. Então, essa altura máxima seria... fazendo aqui direto, pessoal, ó, 0,87 ao quadrado vai dar 0,769.
vezes 40 ao quadrado, que 40 ao quadrado daria 1.600, né? Dividido aí por 2 vezes o 10, que daria 20, o valor, então, que nós conseguiríamos obter, ele seria da ordem aproximada de 60,5 metros. Só que para determinar essa altura máxima que a gente está proferindo na questão, eu tenho que levar em consideração essa altura da mão dele em relação ao solo, que é 1,5, ou seja, seria uma altura inicial mais o HM que a gente acabou de calcular. Então, essa altura máxima, no fundo, só vai somar o valor 1,5 ao valor 60,5. Pessoal, 60,5 mais 1,5 dá 62. Então, o valor que a gente vai poder obter da altura máxima seria igual a 62. E no fim, vamos calcular o tempo total de voo. Nesse tempo total de voo, eu vou considerar essa altura como sendo a altura inicial, e quando ele for lá em cima e ele chegar no solo, a última altura atingida vai ser igual a zero. Então, eu sei que a altura, como função do tempo, é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial em y vezes o t, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa seria a função dele para poder subir e descer. Pessoal, a última altura, quando ele chega no solo, esse valor seria zero. O valor da altura inicial vale 1,5. A velocidade inicial em y é 34,8, vai ficar t. E aqui vai ficar a gravidade, que é 10t ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 5, ó. Já vou trazer ele para o outro lado, vem positivo. Então, vai ficar 5t quadrado. Esse 34 está positivo, já vem para o outro lado negativo. 34,8t menos 1,5, trouxe para o outro lado, igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde para calcular eu vou precisar usar a relação menos b, mais ou menos aquela fórmula de Bhaskara, né? B quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes o A. Então, esse tempo vai ser menos o B. Quem está fazendo o papel do B é o 34,8, então ficaria menos o 34,8, mais ou menos essa raiz do B, que seria um menos 34,8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 5, porém o C valeria aqui 1,5 negativo. Fecha a raiz quadrada. Tudo dividido por 2 vezes o 5. Logo, esse tempo seria 34,8 positivo, mais ou menos, 34,8 ao quadrado daria 1.211,04. Aí você teria mais, vou colocar aqui esse valor, 1.211,04, menos com menos daria mais, 4 vezes o 5 daria 20, vezes o 1,5 daria 30. Então, eu teria que somar mais 30, tudo aqui dentro da raiz quadrada. Tudo dividido por 10. Então, esse tempo seria igual a 34,8. Aí, a minha raiz quadrada ficaria assim, ó, 30 mais 1.211,04, daria 1.241,04. E, ao tirar a raiz quadrada desse valor, nós chegaríamos numa raiz resposta que daria da ordem de 35,2. 35,2 dividido por 10. Então, eu não posso pegar o valor negativo, eu teria que pegar apenas o valor positivo.
Ou seja, eu tenho que pegar 34,8 mais 35,2 e dividir por 10. Logo, o tempo que ele vai levar para chegar até o solo, desde sair da mão dele até chegar ao solo, será de 35,2 mais 34,8, que dá 70, dividido por 10, 7 segundos. Então, 7 segundos seria o tempo que levaria para que esse corpo, então, saísse da mão dele e chegasse até o Sol. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, mais uma aula, tá? Acompanhe nossos vídeos no canal e até a próxima. Tchau, tchau!